Olá! Bom dia, boa tarde, boa noite a você que me acompanha pelos nossos canais de comunicação. Você aluno, querida aluna. Hoje nós vamos trabalhar no nosso conteúdo de geografia, data 16/6/2020. Hoje nós vamos trabalhar sobre as mudanças que as cidades sofreram no decorrer dos anos. Para isso, o tio Devin preparou para vocês uma aula falando sobre a evolução da cidade de Mutum ao longo dos anos, a cidade que você mora. Vamos começando aqui por algumas datas. Essa data 16/6, ela é considerada uma das datas comemorativas do nosso município. Por quê? Porque o município de Mutum, ele tem o padroeiro, segundo os católicos, a tradição católica, o padroeiro de Mutum é São Manuel. Por quê? Francisco Inácio Fernandes Leão ganhou essas terras. Lá em 1864, ele esteve nessas terras. Ele ganhou do governador da província de Minas Gerais, lá naquela época, 1864. Essas terras ele ganhou e veio visitar pessoalmente essas terras. E, chegando aqui, encontrou resquícios de uma antiga tribo indígena, chamada tribo dos índios Pocrane. O chefe indígena dessa tribo seria o grande chefe Pocrane. Seriam índios que teriam fugido de guerras, de batalhas entre tribos lá do Recôncavo Baiano, de uma região montanhosa que tem na Bahia. Eles teriam descido até Minas Gerais e chegado aqui nessa região e se instalado aqui. Francisco Inácio de Leão viu os resquícios, os restos de uma pequena tribo indígena que, reza a lenda, a tradição, seria a tribo do grande índio Pocrane. Apesar de aqui depois ser chamado de Mutum, né, a tribo Pocrane seria a tribo dos índios que aqui habitavam, né? Alguns vão dizer que eram índios que eram da natureza dos botocudos, que seria aqueles índios que têm a parte inferior do lábio alargada por um pedacinho de madeira desde a infância. Mas são especulações, nós ainda não temos uma confirmação bibliográfica sobre isso, né? Aliás, a literatura sobre a história de Mutum, pessoal, ela é vasta. Eu não acho que ela é curta. Por quê? Porque os dois únicos livros que eu considero confiáveis para a história de Mutum, eles são apenas duas obras, mas muito ricas. Um é do Padre Demerval, o outro eu ainda não conheço o autor. Eu conheço e tenho o livro que o Padre Demerval Alves Botelho escreveu sobre a história de Mutum. Então até aí nós descobrimos que, por que é 17/6? Porque Francisco Inácio Fernandes Leão teria chegado a essas terras em 17/6/1864. Pouco tempo depois, esse homem que ganhou essas terras aqui onde é Mutum, do governador da província de Minas Gerais, ele chegou aqui em Mutum e viu o lugar, viu que era um lugar, mas ele não se interessou muito por este lugar. O que aconteceu? Ele, em 1882, bastante tempo depois, 18 anos depois, se não me engano, ele doou 20 alqueires de terra para que fosse construída uma capelinha aqui em Mutum. E essa capela, por causa dele ter chegado aqui nessa data, ela seria erigida, construída e seria consagrada ao santo católico São Manuel, por causa do dia em que se comemorava o dia do santo São Manuel. Essa capelinha foi construída e foi inaugurada no mesmo ano por um padre lá de Manhuaçu, chamado Padre João Fluentes. Ele veio e celebrou a primeira missa nessa data. Mas tem uma outra data em Mutum, 5 de setembro, que também é considerada a data
de aniversário de Mutum. E por que seria 5 de setembro? Porque essa foi a data da emancipação política de Mutum. Ou seja, nesta data, Mutum deixou de ser distrito, deixou de ser um território que não era município e se tornou um município. Daí, doravante, Mutum teria prefeito, vereador, tudo igual os moldes de hoje, ou bem parecidos. Vamos lá, divergência de datas. Muita gente vai comemorar e vai dizer que é 5 de setembro de 1912. Eu não concordo com essa data pela literatura. Eu concordo com a data de 5 de setembro de 1916. Por quê? Porque teve um decreto nessa época, um decreto estadual, número 4304, 4304, e esse decreto se tornou lei, e com o número de lei número 673, de 5 de 9 de 1916. Em 5 de 9 de 1916, Mutum passou a pertencer a Minas Gerais e teve o seu primeiro prefeito. O primeiro prefeito de Mutum foi o Coronel Osório. O Coronel Osório foi o primeiro prefeito de Mutum. E vocês agora verão uma exposição de fotos de Mutum lá nos primórdios, quando a fotografia praticamente estava chegando aqui na cidade, né? Fotos muito antigas. Eu espero que nessa primeira parte você goste. Já já a gente volta. Fotos! Que era diferente, não parecia o que é hoje, né? Mutum hoje já está muito mais evoluída. Mutum já é uma cidade mais moderna do que naquela época. Perceberam os meios de transporte, o calçamento, a praça não tinha nem as palmeiras ainda, a prefeitura ainda não era construída naquele prédio grande lá no centro e tantas outras coisas, né? A maioria das ruas não tinha calçamento, né? Hoje a gente já não tem mais esses problemas. Bem, pessoal, o tio Devin quer que vocês entendam? O que levou Mutum a mudar da forma que mudou? Por que Mutum hoje se tornou uma cidade mais evoluída? Nós queremos observar, a partir das fotos antigas que vocês viram, que vocês perceberam que elementos naturais e elementos culturais estão fazendo parte dessa mudança. Elementos naturais é tudo que a natureza já havia, tudo que havia já aqui no município, aqui em qualquer lugar, tudo que já havia e que era natural. Exemplo: florestas intocadas, rios, montanhas, qualquer coisa que a natureza já havia colocado aqui antes da chegada do homem. Elementos culturais são os elementos que o homem inseriu na paisagem. Casas, cercas, prédios,
calçamento, rede elétrica, qualquer coisa que o ser humano tenha colocado na paisagem, nós chamamos de elementos culturais. Então é a ação do ser humano. Os elementos naturais é a ação da natureza. Isso é importante para que vocês saibam por que mudou tanto. Agora, depois que vocês viram essas fotos antigas, você agora vai dar um passeio aéreo por Mutum e pelos distritos de Mutum. Vamos viajar de drone? Então vamos! Vê aí, pessoal! Depois vocês vão me dizer o que vocês acharam. porque eu caí do drone. Pessoal, me diga uma coisa. Vocês agora vão observar
essas duas cidades aqui na imagem? Eu quero que vocês me respondam. Qual é a cidade 1 e qual é a cidade 2? Me respondam. Qual é a cidade 1 e qual é a cidade 2? A conclusão é você que chega. Perceberam? Isso é o nosso objetivo de hoje. É mostrar que a ação humana faz com que as cidades evoluam, as cidades se desenvolvam. Tudo que antes era ruim, tudo que antes gerava dificuldade, hoje já é possível fazer contorno a essas dificuldades. Nossas cidades hoje evoluíram. Por menores que sejam, nossas cidades hoje têm internet, têm calçamento, nossas cidades hoje têm recursos que facilitam as nossas vidas. Eu espero que essa aula tenha te ajudado a entender um pouco sobre isso, até aprender um pouco sobre a sua cidade, aprender um pouco sobre a evolução do seu município. Eu agradeço a presença de vocês e hoje é sexta-feira. Com essa aula nós encerramos a nossa semana de trabalhos e eu espero que vocês tenham gostado. O tio Devinho agora vai descansar um pouco a partir das 17 horas. E amanhã eu já estou produzindo novos conteúdos para vocês. Forte abraço, meus queridos alunos. Que Deus os abençoe. E vamos que vamos!